Sejam bem-vindos, amados. Vamos iniciar aí as nossas aulas, ok? Nossas aulas do 7º ano. E na nossa primeira aula nós vamos falar um pouquinho sobre os números inteiros. Eu me chamo Paulo de Araújo e vamos aí. Entendendo os números negativos, antes de mais nada nós devemos pensar o seguinte, né? A necessidade dos números negativos. Mas em algumas situações no nosso cotidiano nós não usamos números negativos, né? Nessa primeira situação aqui, ó, a festa do meu aniversário será no próximo dia 18. Oba, a que horas vai ser? A que horas deve chegar? Né? Então nós pensamos no seguinte, esses dois números aqui, o horário e o dia, ele é um número natural, né? Não teve necessidade de usar um número negativo. Nessa segunda situação nós temos, ó, vou querer 2 canetas de R$5. 2 e 5 também são números naturais. Não houve a necessidade de usar o quê? Os números negativos. Mas se a gente considerar as seguintes questões agora, vamos lá para as situações. Nós temos aqui nesse primeiro termômetro, nós temos, ó, o ponto A do termômetro está distante 10 graduações da origem. Vamos lá, ó, a origem aqui o ponto 0. E aqui subindo, nós temos aqui o ponto A. Lá em cima ele está o quê? 10 graus. Ele está, ó, 10 graduações, certo? E nessa segunda situação, nós temos o ponto de origem e ele está abaixo 10 graus. 10 graduações abaixo do ponto de origem. E aí, em que situação agora? Como é que a gente vai representar essa situação? Né? 10 graus e 10 graus. Como é que eu vou saber que o primeiro 10 graus é acima e eu vou saber que o segundo 10 graus é abaixo? Né? Eu preciso de uma representação. E para responder e para resolver essa confusão, nós podemos usar o sinalzinho de mais quando for acima de 0 e o sinalzinho de menos quando for abaixo de 0. Então, nós temos aí, ó, acima de 0, 10 graus, o sinalzinho de mais, abaixo de 0, menos 10, que vai representar 10 graus também, ok? 10 graduações. Então, a temperatura de 10 graus acima de 0 é indicada por mais 10, que nós chamamos de positivo. E a temperatura de 10 graus abaixo de 0 é indicada por menos 10, que chamamos de negativo. Acima de 0, positivo, abaixo de 0, negativo. Então, resolvemos essa confusão aí, né? 10 graduações acima e 10 graduações abaixo. Quando for acima de 0, mais 10. Abaixo de 0, menos 10, ok? Importante a gente lembrar do seguinte, em algumas situações nós não usamos o sinalzinho de mais, certo? Para representar os números inteiros positivos. É nesse caso aí do quadrinho, ó, que tem aqui do lado, certo? Eu tenho o número 10, eu tenho o número 6, 26, 7 e 12. Esses números, eles são positivos. Não precisa colocar o sinalzinho de mais na frente, certo? Mas mesmo assim ele representa um número positivo. Mais 5, mais 77 e mais 27. Todos esses números aqui, eles são o quê? Positivos. Ou seja, em algumas situações nós colocamos o mais, em outras situações não há necessidade de colocar o mais para indicar que o número é inteiro positivo. Vamos lá? Os números positivos e negativos aparecem em situações, em muitas situações. Vamos ver em que situações nós usamos os números negativos agora. E que tal a gente dar uma pausinha, certo? Então, nesse momento, você vai dar uma pausinha no vídeo e você vai pensar um pouquinho em que situação no meu dia a dia, em que situação eu já presenciei, ou eu já passei, ou eu já vi e usei um número negativo. E aí você vai colocar no caderno para não esquecer, ok? Vai lá e nota, dá uma pausazinha e a gente continua. Na indicação de um período, antes e depois de uma data determinada. Vamos ver essa situação aí, ó. Os gregos não conheciam os números negativos 400 anos antes de Cristo. No ano 400 antes de Cristo, os gregos ainda não conheciam os números negativos. Os hindus já usavam quantidades negativas. Ó. 600 anos depois de Cristo, os hindus começaram a usar os números negativos. Então, a gente vai pensar no seguinte, ó. 0, aqui é o que? O nascimento de Cristo. Então, antes do nascimento de Cristo, nós usamos o que? Negativo, para determinar que foi antes de Cristo. E depois do nascimento de Cristo, nós usamos o positivo. Então, aqui, ó, para determinar essa data, antes de Cristo e depois de Cristo, nós usamos o que? O negativo e o positivo. Em outra situação que nós podemos usar é na indicação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar. Então, nós vamos ter aí o nível do mar. E aqui está o carazinho, ó, o homenzinho aqui escalando, ele está a 30 metros acima do nível do mar, então é 30 metros de altitude. Então essa altitude está acima do nível do mar, certo? Nós temos aqui, ó, o nível do mar e ele está acima do nível do mar. Então se ele está acima do nível do mar, nós usamos o que? O positivo.
E aqui a profundidade, ó, os peixinhos aqui estão 30 metros abaixo do nível do mar. Então, se ele está abaixo do nível do mar, nós usamos o quê? Negativo. Acima do nível do mar, positivo. Abaixo do nível do mar, negativo. Acima do nível do mar, altitude. E abaixo, profundidade. Tome nota. É bom você notar agora para a gente não esquecer, para você não esquecer. Isso é muito importante. Note que em todas as situações apresentadas há um referencial, que tomamos como origem. Vamos lembrar, ó. Aqui no termômetrozinho nós tínhamos aqui, ó, o ponto zero, ele é o que? A origem, é a temperatura nula, 0 graus Celsius. No termômetro é o ponto de origem. Então, acima de zero, positivo, abaixo de zero, negativo. Na situação aqui da altitude, ó, o nível do mar ele está a 0 metros na altitude ou na profundidade. Então, o nível do mar aqui, ó, é o ponto zero. Esse daqui é o ponto zero. Acima, positivo, abaixo, negativo. E aqui no ano zero, na linha do tempo, nós temos aqui o nascimento de Cristo. Cristo ele dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Antes do nascimento de Cristo, nós usamos o quê? Os números negativos. Depois do nascimento de Cristo, positivo, ok? Então, o ponto zero é a origem, tanto na temperatura, na altitude ali e no nascimento do tempo, ok? Então, para sintetizar tudo isso aí, para a gente não esquecer, vamos já fazer uma síntese geral. Você já conhece os números naturais, podemos imaginá-los todos reunidos num conjunto, que é representado pelo símbolo Nzinho aí, ó. Então, nós temos os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esses 3 pontinhos aqui, a reticência, significa que os números não têm fim e continuam. E aí a gente pode pensar no seguinte, para cada número positivo, diferente de zero, nós vamos imaginar um número negativo. Então, nós temos aqui, ó, diferente de zero, vamos tirar o zero, e vamos ter, ó, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4, então nós vamos ter o oposto, o simétrico desse número. E aí nós temos, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e seguinte. Se nós juntarmos tudo isso aí, ó, reunindo os números naturais e esses números negativos, temos o conjunto dos números inteiros, indicado pelo símbolo Z, originário da palavra Zaf, que em alemão significa número, certo? Então, nós temos aí, ó, a origem do Z. Por isso que quando nós representamos o conjunto dos números inteiros, nós usamos a letrinha Z. E aí, juntando tudo isso aí, vai ficar como? Aqui, ó, menos 3, menos 2. E aí, a gente vai lembrar que a origem aqui, ó, é o zero. Então, para esse lado, o ladozinho direito, nós temos o quê? Os números positivos. E para o lado esquerdo, nós temos os números negativos. E aí, você pode pensar o seguinte, ô professor, por que aqui tem 3 pontinhos e aqui tem 3 pontinhos? Porque aí a gente tende ao infinito, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Não tem fim, ok? Então, para praticarmos, chegou a hora boa, né? A hora de praticar. Então, para praticar, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o seu caderninho de novo, vai escrever essa situação problema e vai tentar resolver ela. Então, aí, ó, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mais baixa já registrada no Brasil foi de aproximadamente 11 graus negativos, em Xanxerê, Santa Catarina, em 1953. Já de acordo com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a temperatura mais baixa já registrada foi na cidade de Caçador, em Santa Catarina, em 1952, 14 graus negativos. Então, você vai utilizar os símbolos menor que e o símbolo maior que e vai comparar, certo? Você vai colocar aí, menos 11 e menos 14, e vai usar o símbolozinho de menor que e o símbolozinho de maior que. Quem é menor que quem e quem é maior que quem, ok? E você vai resolver e aí, ó, vai ficar fera, ok? Então, para finalizar, agradeço a participação de vocês e até a próxima. Um cheiro no coração. Tchau!